Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Aí, mano, bota o microfone mais perto pra captar melhor aqui, às vezes ele Já não... baixou o aplicativo da Nova? Amém, Baixe Jesus. agora e acompanhe nossa programação Bom dia, povo de Deus. Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Para a glória de Deus. Aleluia. Para sistema Android. Fique sempre ligado Deus é em tudo bom. que está rolando na Nova FM, através das nossas redes sociais. Nova FM Caruaru no Facebook, Twitter e Instagram. Ou escute pelo site novafmcaruaru.com.br. Nova FM, tá na nova? Tá na bênção. Comigo agora. Programa independente. Toda a responsabilidade Deus é bom. é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação, Pastor André Lopes. Bom dia, bom dia. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. E esse é o dia que Deus fez para que possamos ter alegria completa, plena, nos alegrarmos nesse dia. E quero falar aqui do propósito, né, que nós estamos realizando. Hoje seria, no caso, 49 dias de jejum, oração, busca, santificação, naquilo que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Neemias capítulo 13, verso 14, estamos declarando, restaurando a memória. Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina nesta manhã. Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus, ao seu serviço. Que o Senhor possa estar sempre atento àquilo que nós estamos fazendo, como para Ele, para a glória de Deus. Restaurando a memória. Quer trazer à memória aquilo que possa me dar esperança para a glória de Deus. E amados, hoje temos culto de oração. Você que está nos vendo, nos ouvindo, pelo link da rádio, pelo Facebook, Ministério Palavra da Fé, nós teremos uma mudança no nosso cronograma dos cultos. Aos sábados, a tenda do encontro será transferida para o domingo, às 9h30 da manhã, onde será o nosso encontro de adoradores. Amém? Então, sábado agora, teremos nosso encontro. Sábado, viu, meu Deus? Domingo às 9h30. Sábado agora, dia 2, nós não teremos culto no sábado à noite. Será às 9h30 da manhã, você é o nosso convidado. Amém? E eu quero dizer também que já chegou as camisas de hoje, né, do nosso culto. Shalom de Deus, né? Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Se você quiser adquirir, lá na igreja você procura algum dos nossos irmãos. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria, uma confissão de fé nessa manhã, que o Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar para a glória de Deus. Deus vai falar contigo hoje, crê nisso. Vamos orar. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Senhor Deus, eu oro hoje por cada ouvinte. Tu conheces cada coração. Envolve-o agora, Senhor, com paz. Renova suas forças. Traz descanso à sua mente e refrigério à sua alma. Não, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Em nome de Jesus. E usa Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu vou pegar 2 salmos para que possa trazer nessa manhã de terça-feira como base, né? O nosso culto hoje, terça-feira, embora que muitas pessoas não acreditem, né, nesses títulos, né, mas nós temos um culto hoje que é de libertação, é um culto de cura, é um culto de salvação. Aí todo culto é assim também, só que hoje nós estamos falando mais, enfatizando a libertação da alma, a libertação desse corpo físico, quer seja doenças ou enfermidades, daquilo que possa estar acontecendo na tua vida. Então, a palavra do Senhor nos dá
dois nortes no livro de Salmo, que seria o Salmo 103, verso 3, e aquilo que nós cremos, é Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Se nós temos a certeza, a convicção da salvação, porque a fé salvífica, ela traz o sozo de Deus, o pacote daquilo que é cura, libertação e salvação. E essa renovação de vida. Quando nós entendemos a palavra de Deus, que Ele é que perdoa os pecados, e nisto cura as suas doenças, tudo aquilo que for doença está incluído como forma de pecado. Como assim, pastor? O pecado, ele gera morte, o pecado, ele gera doença, o pecado gera enfermidade. O pecado traz a transgressão como separação do homem para Deus. O outro texto que eu vou ler para você é o Salmo 147, verso 3. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amados, nós vemos aqui um norte, né? Uma direção para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele sara. Essas doenças, essas feridas, as feridas da alma, algo como doenças psicomáticas, onde ninguém sabe o que a pessoa tem, médico nenhum descobre. Essas doenças que estão no corpo físico, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas somos sarados. Amados, viver em cura divina não depende mais de Deus, não depende de Cristo mais, depende de mim, de você, de crer no sacrifício do Senhor. Esse sacrifício que é eterno, esse sacrifício que é verdadeiro, que é fidedigno, esse sacrifício que é único e verdadeiro. A primeira coisa que precisamos saber é que precisamos ser quebrantados. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Pastor, o que é um coração quebrantado? Quando alguém se aproxima de Deus, humilde, né, se humilhando na sua presença, que se sujeita à sua vontade, que resiste ao inimigo, que não aceita mais as palavras do mal, que vem somente para defraudar e tirar você do centro da vontade de Deus. Em Isaías 53, verso 4, esse texto fala muito ao meu coração. Ele certamente, outra tradução diz verdadeiramente, Ele, quem é Ele? Jesus. Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Diga assim comigo: enfermidade. Enfermidade. Você vai declarar que seja espiritual. E diga doenças. Doença. Você vai declarar que seja física, humana. Esse corpo que a gente tem, né? E nisso você vai compreender que os dois lados, tanto espiritual como físico, somos libertos. Essa libertação, amados, ela pode acontecer assim, ó, instantânea como progressiva. Muitas vezes as pessoas são libertas num ato de piscar de olhos. Eu creio nisso. Outras também são libertas, são curadas progressivamente, de glória em glória. Da maneira que você vai mudando sua forma de comportamento, falar, de agir, de responder àquilo que o inimigo tem colocado nas suas vidas. Quando eu vejo a palavra de Deus, nossas enfermidades, e levou as nossas doenças, eu vejo que o homem está livre de tudo isso. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para poder perecer. O homem foi criado para reinar, para governar em vida. E porque muitas coisas acontecem. Aí onde vem o pecado. O homem, a descendência dele, adâmica, é uma descendência que morre. A semente, ele teve uma sentença. Quando Deus colocou a sentença para o homem, disse: do pó vieste e do pó agora você vai voltar. Mas nós temos uma esperança. E essa esperança nossa, nessa geração, é que Cristo, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, a sua noiva, e seremos arrebatados. Os mortos serão ressurretos. E isso, receberemos um novo corpo, igualzinho ao de Cristo. E nisso eu quero trazer para você uma grande verdade. Porque quando nós considerarmos castigados por Deus e afligidos, ofendidos de uma maneira,
Muitas pessoas veem Jesus como menino Jesus, como aquele que está crucificado, pendurado no madeiro ainda. Outros como Cristo morto, outros com as mãos ensanguentadas. Eu quero dizer que Cristo, o corpo dele é perfeito agora. O corpo dele, ele vai trazer as marcas como lembrança para toda a eternidade, para que todo mundo possa olhar para Cristo e vão ver os cravos nas mãos, o furo dos cravos nas mãos, os pés, a marca ao seu lado, como Tomé disse, eu só acredito se eu colocar a mão ali. Vai trazer também as marcas dos espinhos. Amados, isso é muito forte, porque eu vou me olhar, eu vou me ver na eternidade perfeito, corpo incorruptível, e nisto sem dores, sem enfermidades. Mas quando eu olhar para Cristo na eternidade, vou lembrar que foi por causa daquele sacrifício que eu tenho vida e vida em abundância. Ah, pastor, mas eu já fiquei sabendo que o senhor foi internado, quase que morre. Sim, mas eu tinha uma palavra na minha vida. Que palavra era, Jana? Não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas, meu Deus. Quando você ainda tem algo aqui na terra para fazer, o Senhor vai te preservar. Isso é notório. Mas eu quero trazer aqui a palavra de Deus para você. No verso 5 de Isaías 53, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Essas transgressões, iniquidades, ruindades, é pecado. O castigo que nos trouxe paz, esse paz aqui que a gente está declarando todo dia, shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. E quando nós vamos ver a palavra do Senhor, ele diz que nos trouxe paz, a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amados, eu creio de maneira tão forte dentro de mim. Os pentecostais, os neopentecostais, aqueles mais avivados, dizem assim: eu creio até os ossos. Aí eu digo: eu creio até o tutano dos ossos. Por quê? Porque eu sou um milagre. Nós podemos viver milagres na terra. Sabemos que estamos sujeitos, né, a tantas coisas que acontecem nesse corpo frágil. Mas nesse corpo frágil, feito de barro, de pó, habita o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que as palavras que vos digo são espírito e vida. E eu tenho a lei do espírito e da vida. Amados, se nós começarmos a colocar a palavra de Deus em evidência, é como se a gente tivesse blindado uma muralha de fogo. Aquilo que estamos profetizando todos os cultos, todos os dias. Sejam os muros na minha família, sejam os muros nas minhas finanças, sejam os muros na minha saúde, sejam os muros no meu ministério. A proteção divina, ela vem de tal maneira ao ponto de blindar o homem por causa da unção. A unção faz com que o homem ande em novidade de vida, mas precisamos andar em santificação. E essa santificação vai trazer a proteção divina sobre nossas vidas. A palavra de Deus nos diz nessa manhã de terça-feira que quando nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Veja que nesses versículos vemos que Jesus Cristo verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, dores, assim como também ele trouxe a paz, a salvação, e também já nos traz a cura. Ele é o príncipe da paz. Jesus, príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. Repito, o homem pode estar vivendo ao seu redor coisas que sejam destrutivas, mas quando você está em Cristo Jesus, a tua vida muda. Como muda? Pela fé, pela esperança, trazendo uma forma de verdade. A realidade do homem pode ser desgraça, morte, dores, doença, mas a verdade de Deus é cura, salvação, libertação, novidade de vida, reinando em vida, de glória em glória. Amados, a mesma condição de salvação é a mesma condição de você ser curado. É pela fé. Se você crê que você está salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, você também vai ter a mesma fé para a cura, para a libertação, para a forma de transformação de sua vida. Aí eu vou trazer para você algumas formas de conhecimento através da palavra de Deus. Existem tantos milagres
Novo Testamento, né? No cumprimento da lei, Mateus, Marcos, Lucas, João, ali formando uma ideia do que Jesus veio fazer aqui. O que é que Jesus veio fazer aqui? A vontade do Pai. Jesus disse, olha, a minha comida, o meu alimento é realizar as obras do meu Pai. Então, cura, libertação. Veja que no Velho Testamento não existia expulsar demônios, não é? Isso vai acontecer com Cristo Jesus. Imagine que quando Cristo Jesus pisou aqui na terra, começou a andar, e naquele momento as coisas começaram a fazer a vontade de Deus. Liberte esse povo de toda opressão maligna, de todo jugo desigual, de tudo aquilo que o inimigo plantou, arquitetou contra o povo. E Jesus fez. Aonde passava, ensinando o evangelho, ali havia cura, libertação e salvação. E pasme, todas aquelas pessoas que chegavam para Jesus, Jesus não dizia assim, eu vou orar por você. Não. Jesus dizia, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. O que é que você quer? Senhor, eu quero andar. O que é que tu queres? Eu quero ouvir. Senhor, e os milagres iam acontecendo. Lembre-se que quando Cristo estava na casa de Pedro, a sogra dele estava doente, enferma, o Senhor toca nela, e ela se levanta, começa a servir, e ali começou um culto de libertação. O povo descobriu, Jesus está ali, e havia curas, milagres, libertação. Muitos foram libertos através da palavra de Deus. E é isso que eu quero trazer para você. A palavra de Deus vai trazer cura para você. Mateus 4, 23, reafirma aquilo que eu falei agora, que diz, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. É o Senhor que cura. Primeiro tem que haver o ensinamento, para que a fé seja fidelizada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu não sei como você está, mas você sente que muitas coisas estão acontecendo na sua vida, não é normal. Talvez você esteja vendo vultos, ouvindo vozes, dores que parece que andam pelo corpo, caroços, né, que estão aparecendo, que quando vai examinar some, mas estava aqui, dores, pinicadas, dores de cabeça. Muitas vezes você fica tão atormentado, a palavra certa é essa, que você diz, olha, eu não tenho prazer de comer, de dormir, eu não consigo dormir. Amados, a palavra de Deus diz assim, olha, em paz me deito e logo pego no sono. Isso é uma promessa do Senhor, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Então eu quero trazer para você aquilo que é a verdade, não aquilo que você está vendo como uma realidade. Você pode transformar a sua vida, se você crer. Você pode transformar a sua casa em bênçãos, em lugar de milagres, em lugar de haja luz. As curas, em Mateus capítulo 13, verso 58, a cura, ela precisa que você creia. Ninguém pode receber uma cura se não há uma crença dentro dele. A libertação de um espírito, até sim. Você fala no nome de Jesus, o demônio vai embora, a consciência humana vem, e naquele momento você prega Cristo como libertador, como redentor, como salvador, e aquela pessoa tem a oportunidade de escolher em sanidade própria se ele quer Jesus ou não. Quando a pessoa crê em Jesus de todo o seu coração, ele recebe libertação na alma, no corpo, não é isso? E o espírito é recriado. Mas se o homem ele só recebe a libertação e não crê que Jesus é o seu Senhor da sua vida, não tem arrependimento de pecados, confissões de pecados, aqueles demônios, eles saem, andam por terra áridas e secas, e eles profetizam ainda, veja que coisa, ainda vou voltar para aquela minha casa. E ele, quando volta, a pessoa está limpa, adornada, mobiliada pelo Espírito Santo, como diz a história, o Espírito Santo deixou você limpinho. Encontra a casa vazia, porque você não reconheceu o sacrifício de Cristo. Você não tornou-se selo, morada do Espírito Santo. E ali o que acontece? Aquele demônio vai, chama mais 7, e o estado daquela pessoa se torna pior. Então, em vez de 7, vai ser 8. E isso, muita gente está passando por esse processo.
porque vai para Cristo por uma bênção, mas não reconhece o dono da bênção. Muitas pessoas querem a cura, mas não querem o Deus da cura. Muitas pessoas querem ser libertas de opressões, mas não querem o libertador, que é Cristo Jesus. Por isso que é necessário o homem reconhecer Cristo como seu Salvador, confessar os seus pecados, pedir perdão, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Veja que o pecado que o homem tem, o pecado original, aquilo que o homem tem como semente de Adão, quando o homem se converte, se arrepende e reconhece que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. Veja, não é merecer, é crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente vê em Mateus 13:58 que Cristo, o próprio Cristo, não pôde fazer ali milagres. Por que não conseguiram, Jana? Por causa da incredulidade. A incredulidade, a falta de fé. A Bíblia diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E o texto continua dizendo: a não ser poucas curas impondo as mãos. Quem sabe hoje teremos imposição de mãos. Eu sou guiado pelo Espírito. Digo isso para vocês, para que você possa compreender que há um momento, há um destravar, quando alguém chega sedento, né? Alguém que chega pedindo a Deus: me liberta, Senhor. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo, esse pecado, essa doença, essa enfermidade, essa opressão. E nisto, muitas vezes, a libertação vem pela imposição de mãos, pela palavra e pelo crer no teu coração. Isso é um conjunto, não é? Uma coisa depende da outra. Não adianta você ter uma forma de fé e ainda continua nos seus pecados. Não tem cura, não tem libertação. E eu quero trazer para você para esse caminho que nós estamos caminhando aqui. Em Marcos capítulo 9, verso 23, diz assim: só se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que nós vemos aqui? Um pai aflito por uma criança, um jovem, que estava sendo jogado na água, no fogo, tendo convulsões, né? Convulsões, é essa palavra. E nisto, levaram para os seus discípulos não conseguiram libertar. E aquele pai volta pedindo: mestre, socorre, eu levei para os teus discípulos, eles não conseguiram. E Jesus diz uma palavra muito dura: sou raça de incrédulos, praticamente isso. Essa casta só sai através de jejum e oração. E que casta é essa? São a incredulidade. Tem muitas pessoas que vão orar por alguém e já vai dizendo: se for a vontade de Deus, se Deus quiser, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Eu conheço a vontade do meu Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Eu sei qual o sentido que Deus enviou seu Filho. E para que nós possamos ser seus discípulos, é andar aqui na terra, ensinando, pregando o Evangelho e libertando as pessoas. Eu vou falar uma coisa, mas não me interprete mal, mas um lugar onde não há libertação, não há Evangelho. Um lugar onde não há uma forma de pessoas sendo transformadas, não há Evangelho, não há salvação. Porque o Evangelho é transformador. Ele muda a pessoa de dentro para fora. Por isso que muitas vezes as pessoas continuam na igreja, mas não há transformação de vida. O caráter não muda. Então, quando isso acontece, está identificando que aquela árvore não tem os frutos de Cristo. Conhecereis a árvore pelo fruto. E as pessoas muitas vezes estão na igreja porque o lugar é bom, porque a companhia é boa, o louvor é bom, o ambiente, mas não tem o Redentor. E ali fica incubado dentro da pessoa, muitas vezes doenças, coisas psicomáticas, né? Doenças, intrigas, porfias, inveja, tanta coisa que acontece, amados. E nessa forma aqui, Cristo disse: olha, essa casta que está na vida de vocês, de incredulidade, só sai através de jejum e oração. E nós estamos nessa lida, né? Deus deu essa direção para a gente, 52 dias de oração e jejum, fechando as brechas dos muros, recuperando os portões, as portas que foram queimadas, para que a gente possa fechar as brechas que o inimigo encontrou e está cirandando, ou quer cirandar em nossas vidas. E estamos hoje trazendo aquilo que é a vontade de Deus.
Se eu falar aqui a sequência de brechas que acontece na vida do homem, meu irmão, você vai dizer, eu tenho que fechar essa brecha. E nisso eu quero somente comentar aqui daquilo que a gente passou até agora, para que você possa ver que nós não estamos aqui com uma brincadeira, não. Brechas como essa, esse jejum que estamos fazendo, foi para trazer como fechar as brechas, restaurando a vida de oração, restaurando as promessas, restaurando a intercessão, restaurando os sentimentos, restaurando as oportunidades, restaurando os recursos, restaurando a discrição, restaurando a visão, restaurando a unidade, restaurando a perseverança, restaurando a colaboração, restaurando o clamor, restaurando a vigília, restaurando a família, restaurando as estratégias, restaurando a proteção, restaurando a participação, restaurando a justiça, restaurando a verdade, restaurando os direitos, restaurando a humildade, restaurando a determinação, restaurando o discernimento, restaurando a coragem, restaurando a reputação, restaurando a liderança, restaurando a sabedoria, restaurando a história, restaurando a liberdade, restaurando o território, restaurando a esperança, restaurando a alegria, restaurando a obediência, restaurando a confissão, restaurando a dependência, restaurando a direção, restaurando a persistência, restaurando o conhecimento, restaurando a aliança, restaurando o compromisso, restaurando a fidelidade, restaurando a voluntariedade, restaurando a adoração, restaurando a ministração, restaurando a celebração, restaurando a responsabilidade, restaurando a santificação, restaurando a seriedade e hoje, restaurando a memória. Amados, brechas que o inimigo usa para destruir a minha vida e a tua vida. E se nós estivermos firmados, arregados nas promessas do Senhor e vendo que cada brecha que se levantou contra a minha vida e tua vida, se você fechar, o inimigo não entra nela. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nisso, amados, a cura é uma resistência. O que é que fez você adoecer? Você já imaginou que muitas vezes não, é uma verdade que é nua e crua. Alguém está bem. Aí vai fazer um exame. Aí o médico descobre, você está com câncer. Quando aquele homem, aquela mulher, descobriu aquilo dali porque ouviu, ele definha do dia para a noite. Porque a mente dele captou aquela mensagem de um homem que é compatível para dizer o que ele tem e o que ele não tem. E a fé dele desfalece. E a fé dele agora vai ser na palavra do médico. Eu sou sincero a dizer a vocês, eu passei por experiências que eu não queria que ninguém passe. E teve um momento que eu no leito, na UTI, eu vi as pessoas olhando para mim e balançava a cabeça. Pensando que eu estava dormindo, eu estava ali com os olhos entreabertos. E ele estava orando, ali estava buscando a presença de Deus. E aquelas pessoas olhavam e diziam assim, esse não escapa. Mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra. Pessoas diziam para mim, mas você tem isso? Eu não tenho. Eu sou curado, eu sou sarado. Parecia que eu estava doido. Parecia que eu estava sem estar em mim. Né? Mas é a palavra da fé que nos sustenta. É a palavra da fé que nos libera para andar em caminhos aplanados. De glória em glória e de vitória em vitória. Tudo aquilo que o mundo diz, eu tenho que ter uma palavra para responder. Eu tenho que ter a minha fé como exemplo. Para que eu possa vivenciar dias de milagres. Repito, não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você pegou, guardou no teu coração. E sua boca só fala aquilo que seu coração está cheio. Mas se você receber essa palavra hoje, e você começar a declarar que você é curado, que você é sarado, isso vai acontecer na sua vida. Mateus 8,7 traz essa palavrazinha pequena. Eu irei curá-lo. Jesus diz isso. Aonde você estiver, Deus vai curar você, através da tua fé, em nome de Jesus. Isso aconteceu com o centurião, que diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Lá em Mateus capítulo 8, verso 13. Mas ele diz assim, eu irei, eu vou curar. Mas não sou digno. Envie uma palavra. E estamos aqui, segunda a sexta-feira,
7h30 às 8 horas, falando a palavra da fé. Palavras que geram vida. Receba vida nessa manhã. E logo mais à noite, lá no Ministério Palavras da Fé, 7h30, estaremos com culto de oração, confissão de fé. Estamos ali declarando que Ele venceu a morte e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou terminar aqui hoje, essa terça-feira, terça-fé. Hoje, 19h30. Amanhã, também quarta, 19h30. Sábado, os nossos cultos no mês de agosto será transferido para amanhã, no domingo, às 9h30. E esse nome desse culto que a gente tem é Encontro de Adoradores. Quem foi, sabe o que eu estou falando. Encontro de Adoradores. 9h30 e às 18 horas no domingo, estaremos celebrando a vida. Amém? E se você está vendo essa camisa linda aqui, ó, se você quiser adquirir lá no Ministério Palavras da Fé. Hoje é a nossa farda, hoje do culto, que todos possam estar com essa palavra. Shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Para a glória de Deus. Quem foi abençoado, dá um glória. Glória. Glória a Deus. Vamos nos despedir. Quem interagiu conosco, Jana? Quem interagiu foi Cineide, Ana Monteiro, Vilma, Luciana Romilda, Nilton, Gabriele, Severina Lira, Vânia, Cícera, Graça, Valéria, Zéza, Girlene, Ana Monteiro, eita, já foi, Erilson, Nilda, Lourdes, Nalva, Irmã Célia, Amanda, Leandro, Gilda, Danilo, Raife, Joelma Guimarães, Antônia, Alessio, Luciana, Geisa, Irmã Cleonice, Ivonaldo Irmão Zé, Lenilda e todos do Fabrico de Silene. Amém. Deus abençoe. E tem um pedido de oração também. Amém. Dora também entrou aqui interagindo conosco também, em nome de Jesus. Oração por Henrique. Que está completando data nova. É aniversário. Henrique, Deus te abençoe. Henrique Daniel. Henrique Daniel, muitos bens na tua vida. A gente não diz parabéns, não, a gente diz muitos bens. Pai, oramos nesse momento pela vida de Henrique Daniel, que essa data seja comemorada com alegria, prosperidade, longevidade e saúde divina. Abençoe essa vida, em nome de Jesus. Feliz aniversário e muitos bens na tua vida, em nome de Jesus. Vamos despedir? Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Neste momento, Pai, no teu nome, porque em teu nome tu deste as nossas vidas. Em nome de Jesus, recebemos a vida eterna. E pelo Espírito Santo, andamos em novidade de vida, marchamos em autoridade divina e corremos para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz, creio em milagres.